Oi, gente, bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe em abundância, amém? Hoje nós vamos falar, meus amados irmãos, sobre filhos. Os filhos muitas vezes são os mais ignorados nessa questão, né? Às vezes as crianças estão dentro de um relacionamento, dentro de uma família, mas eles são os mais ignorados sobre essa questão. Às vezes o casal ele se separa, ou às vezes eles têm problema dentro do lar e eles brigam, eles discutem, eles falam coisas que não, a pessoa fica tão cega que ela não consegue entender, perceber o mal que está fazendo para aquela criança. Quando eu falo criança, é em geral, gente. Pode ser adolescente, jovem. Qualquer problema que aconteça com os pais, eles refletem nos filhos. A maioria dos filhos que tiveram envolvimento com vício, que tiveram envolvimento com depressão, com ansiedade, na maioria dos casos, eles não tiveram um pai presente ou uma mãe presente. Ou às vezes estavam até ali, mas não estavam presentes. Porque estar morando na mesma casa não quer dizer que a pessoa seja presente. Tem pessoas que moram na mesma casa, mas não dão atenção. É como se a pessoa não morasse ali, não existisse, né? Muitas vezes o pai está brigando com a mãe e a criança fica ali escutando. E às vezes a criança quer chegar perto. Já aconteceu muitos casos da criança chegar perto e o pai jogar a criança longe, ou a mãe zangada batendo na criança. Ou às vezes o esposo ele está traindo aquela mãe, está saindo para beber, ou às vezes até trocou ela por outra família, por outra mulher, por outra pessoa, né? E é aquela criança que paga. Por quê? Porque tudo daquela criança, tudo que ela vai chegar perto para perguntar alguma coisa, para falar, a mãe trata mal, a mãe grita: sai para lá, eu não quero saber, o que tu quer saber? Ou seja, termina a ferida, ferindo outras pessoas, né? E o meu alerta hoje aqui, nesta hora, né? Nesse momento aqui, nesse áudio aqui para vocês, que eu não sei que hora que vai chegar para você, né? Mas assim, se você está passando um momento desse, de separação, de rejeição, de problema no seu relacionamento, sem falar que tem muitas guerreiras que cuidam dos seus filhos só, são guerreiras. Elas são pais, são mãe, mas nada substitui, gente. Nada substitui a mãe e também nada substitui o pai. Embora a mãe ela faça bem o seu papel e também o pai às vezes faça, mas não tem como substituir, né? Fica sempre aquela falta. Eu conheço muitas crianças, eu atendo muita gente aqui e eu conheço muitas crianças que estão sofrendo por conta de problema com o relacionamento, né? Problemas que alguém deixou, alguém quis ser feliz, alguém quis ir viver a sua própria vida e não pensou no mal que causou aquela pessoa. É por isso, meus irmãos, que eu não acredito que alguém possa ser feliz em cima das desgraças alheias, do sofrimento alheio. Eu não acredito nisso. Claro que isso existe, mas eu não creio que isso seja uma boa. Você ser feliz em cima das desgraças alheias. Ou seja, quantas pessoas, quantas mulheres, elas vão, invadem uma família e elas roubam aquele chefe de família, aquele pai de família ou a mãe da família, né? E ali deixa aquela família para trás no sofrimento, né? E eu acompanhei de perto aqui uma família que o marido arrumou uma mulher e ele colocava as fotos na internet, né, da mulher, e o filho dele via, né? O filho dele via e o filho dele sofria demais porque era uma coisa muito recente, muito nova para ele, né? Sei lá, gente, como assim, né? Como assim? Ele é meu pai, ele é o marido da minha mãe, como é que ele agora tá com outra pessoa e deixou a gente? Porque na verdade, como eu vi um testemunho esses dias de uma mulher que tinha um casamento, né? E o marido dela conheceu outra pessoa. Só que na verdade ele queria uma aventura com ela, né? Ele queria uma aventura com ela e ele chegou para ela e falou assim: não, eu não quero mais, eu sou casado, eu gosto da minha mulher, eu tenho minha família.
Só que mulher, gente, ela não gosta de ser rejeitada, assim também como homem, né? Eles não gostam de ser usados, eles não gostam de ser rejeitados. O que ela fez? Ela disse assim, pois se ele estiver pensando que ele vai só me usar e jogar fora, achando que eu sou um objeto, não, pois não vai ficar assim não. E eu me lembro da história, do testemunho, que ela até foi falar, a esposa foi falar com ela. Foi implorar para ela, mulher, vai caçar o tomo para ti, não destrói minha família não, né? E ela foi fazer trabalho sujo para destruir aquela família, né? Resumindo, aquele marido saiu de casa e foi viver com ela. Foi viver com ela. Só que teve um dia que o filho dele adoeceu. E ele estava tão cego, meus amados, que nem o filho que era apaixonado. Ele era apaixonado pelo filho. Ele não quis saber se o menino estava doente, se estava internado. Ele não quis. Ele estava tão cego que ele ignorava. Porque o inimigo, ele trabalha nisso. Ele coloca ódio pela esposa, ele coloca ódio pelos filhos, entendeu? É uma coisa maligna mesmo. Aí o que acontece? A mulher ficou desesperada. Meu Deus, cadê meu marido? Foi que houve. Então aquela mulher, ela se posicionou. Ela foi orar, Senhor, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Meu marido não é assim, meu marido é um bom marido, meu marido é um bom pai, o que está acontecendo? É como se algo tivesse virado a cabeça dele, sabe? E ali ela começou a orar, começou a jejuar por ele. Aí Deus virou o jogo. Deus virou o jogo. E sabe o que foi que aconteceu? Aquela moça, ela pagou um preço muito caro. Começou a acontecer muita coisa estranha na vida dela, né? E ela foi diagnosticada com uma doença incurável. Uma doença que, né, não vou dizer que era incurável, mas era uma doença assim que só Deus. Aí adivinha não. Quem foi que foi ajudar ela? Foi a esposa que foi ajudar essa moça, né? Então, ela se arrependeu do que fez, se arrependeu porque, na verdade, meus amados, a pessoa, ela é influenciada pelo mal. E muitas vezes ela não sabe que está sendo influenciada pelo mal, entendeu? Então, pensa bem sobre essas coisas. Se você está num relacionamento onde você teve que destruir uma família, que você teve que mexer, ou então se você está querendo entrar num relacionamento onde você vai invadir uma família, você vai destruir uma família, ou então se você vai querer uma vaga de emprego onde você vai ter que destruir outra pessoa, tipo, você vai roubar a vaga de outra pessoa, não que aquilo veio para você justamente, né, mas que veio de uma maneira injusta, entendeu? Tipo, que tem pessoas que prejudicam as outras, meus amados. Tem pessoas que por uma porta de emprego, por uma vaga, ela faz de tudo, ela destrói, ela bagunça, ela age com injustiça, ela faz falsas acusações, não é? Então veja se essa atitude, se ela não está agindo com injustiça com ninguém. Porque tudo aquilo que nós fazemos, a gente paga, né? A Bíblia diz assim, que Jacó, ele tomou o lugar de Esaú. Só que lá na frente, ele também ele pagou, ele foi enganado, né? E ele não foi enganado só uma vez. Ele pagou pelas consequências. Então, tudo na vida que a gente faz, a gente paga. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu vou fazer isso aqui, ninguém está vendo. Não tem como, mas paga. A Bíblia diz que, lá no livro de Colossenses, onde fala, Colossenses 3, onde eu vou falar sobre a questão dos filhos, não irritei os vossos filhos, né? Não use da autoridade que você tem para castigar os seus filhos, para oprimir os seus filhos, para eles não ficarem desanimados. Muitas mães dizem até assim, menino, sai daqui, tu não tem querer. Ou seja, ela não dialoga com o filho, o pai não dialoga com o filho, eles não brincam com os filhos, eles não sentam para conversar, para tomar um lanche com os filhos. Ou seja, ignora os filhos, aí os filhos crescem rebeldes, né? Os filhos vão para a criminalidade. A maioria dos filhos que estão na criminalidade, estão na revolta, em alguma coisa assim, é por conta de erros que vieram da infância, por conta de traumas que tiveram na infância. Eu hoje, como estudante de terapeuta, a gente acompanha muitos casos. E geralmente a raiz de todos os males que tem na vida adulta, né, são consequências de traumas da infância. Ou às vezes até de trauma na gravidez, desprezo, rejeição, violência, entendeu? Então aquilo ali, minha gente, a pessoa pensa que aquilo ali não vai se estender, mas se estende, as consequências vêm. Todos os atos que fazemos nesta terra, tudo vem em consequência.
Amém? Então vamos voltar aqui para a criança, né? Trate os seus filhos com respeito, procure saber o que está acontecendo, procure saber o que ele anda fazendo, ou seja, se importar, tirar um tempo para ele, entendeu? Ver que ele também é importante, porque às vezes a mulher, ela valoriza tanto o homem ou vice-versa, que às vezes ela esquece do que passa na cabeça da criança, do que passa na vida do filho. Então é muito importante a pessoa também pensar, evitar de brigar na frente dos filhos, dialogar com sabedoria, com entendimento, para que não crie trauma na vida daquela criança. Né? Eu já vi casos de crianças que foram empurradas quando o casal brigava. Né? O casal brigava e jogaram aquela criança longe, né? Com violência. Então, aí, voltando aqui ao testemunho do rapaz, né? Da senhora que orou, né? Ela orou, ela recuperou e a menina ficou doente, né? A moça ficou doente, ela pagou muito caro pelo erro dela. Ela viu que não valia a pena. E se a moça não tivesse interferido, ela tinha morrido. Entendeu? Se a esposa não tivesse interferido, ela agiu de misericórdia, porque viu que a luta não era contra a pessoa. E ali ela recuperou a família dela. E o marido estava cego pelo mal. Então isso é realidade, gente. Então, a partir de hoje, dá mais atenção para os seus filhos, né? Conversa com eles, leva para passear, leva para tomar um sorvete, leva para fazer uma caminhada, né? Senta com ele, conversa, procura saber o que passa na cabeça dele, porque um dos maiores que sofre, a esposa sofre com o término de um relacionamento, mas os filhos também sofrem muito. Porque, na verdade, os filhos estão perdendo praticamente o pai e às vezes a mãe, porque a mãe também fica ali tratando mal. Não estou falando que são todas, mas a mãe ela fica tão magoada que às vezes ela desconta nos filhos. Quantos casos eu já vi de filhos que são maltratados por conta de uma briga de casal, por conta de uma separação. Termina que é como se aquelas crianças se sentissem culpadas, né, por aquele término. Então elas ficam no canto delas. Amém? E você veja bem que se você observar o mundo, você veja bem que as crianças elas têm sido muito atacadas, gente. O mal ele tem atacado muito as crianças. Nós temos que acobertar as nossas crianças com amor, com a nossa proteção e pedir a proteção de Deus. Amém? Então em outro vídeo a gente volta e fala mais para o vídeo não ficar muito longo. Tá bom? Coloca a mão no seu coração. Se você quiser pegar a foto dos seus filhos, tá bom? Pega a foto dos seus filhos. Que o Espírito Santo, neste momento, venha escutar as nossas orações. Pai querido, Pai de bondade, nesse momento eu te apresento essa esposa que ora comigo, essa esposa que chora comigo, que teve o lar dela destruído, que teve a família dela destruída, meu Deus, os sonhos dela destruídos, Senhor. Eu sei, meu Pai, o tanto que está doendo nesse coração. O Senhor traz um discernimento de quanto está doendo nesse coração machucado, essa pessoa está se sentindo desprezada, essa pessoa está se perguntando por quê, Pai? Por quê? Será que eu não sou capaz? Será que eu não tenho nenhum valor? Será que eu não tenho importância? Porque esse homem se foi, esse homem não se importa, né? Esse homem, em alguns casos aqui, tem mulheres que foram bloqueadas, tem casos aqui que os esposos não ajudam, que os esposos não dão nenhuma atenção, não atenção financeira e não atenção de afeto, não dá, simplesmente está cego. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que entre nessa situação, entre nessa causa, Senhor, entre nessa família, restitui essa família, restitui essa amizade, restitui, meu Pai, o amor e a atenção, a comunhão entre essa família, Senhor. O inimigo tentou destruir, o inimigo tentou bagunçar, mas eu creio no teu poder, eu creio na tua ação, Espírito Santo. Eu entrego essas crianças em tuas mãos, Senhor. Cuida dessas crianças, Senhor. Que essa mãe seja amorosa, carinhosa, seja atenciosa. Que ela, meu Pai, não deixe, meu Senhor, que a raiva, que o ressentimento, que a mágoa venha atingir, meu Deus, o relacionamento dela com os filhos, Senhor. Eu sei que não é fácil, Senhor. Eu sei que às vezes a mãe está irritada, com tanta carga, com tanto problema. E eu sei que às vezes ela está sujeita a descontar, não só nos filhos, mas descontar em qualquer outra pessoa.
Mas eu te peço que ajude a tua filha. Ajude também o teu filho que está passando por esse processo. Tem muitos maridos que me procuram também, que foram abandonados, que foram deixados pela sua mulher. E eu lhe confesso uma coisa, que na época de internet, na era digital, os relacionamentos têm sido afetados. Muitas crianças têm sido atingidas pelos pedófilos, têm sido atingidas por filmes violentos, por filmes diabólicos, têm sido atingidos por jogos que têm mudado a mente, têm trazido uma ira, uma raiva, uma rebeldia, ou simplesmente um isolamento, uma tristeza, meu Senhor. Eu te peço, tem misericórdia de nós, dos nossos filhos, tem misericórdia das famílias, Pai. Eu entrego tudo em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa dar discernimento a essa pessoa, alegria, sabedoria, em nome de Jesus. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Assim que o Senhor for me dando mais, palavras, certamente nós vamos conversando. Se você se aprofundar aí no canal, se você procurar assistir os vídeos, você vai ver que nós temos muito assunto falando sobre isso. Procura assistir os vídeos mais antigos, que tem muito assunto interessante sobre essas causas familiares, sobre isso que acontece nas famílias. Amém? Que Deus abençoe, receba paz, receba alegria na sua alma e que o Senhor Jesus te dê vitória. Tá bom? Se posicione na sua vida com Deus. Entra no seu quarto e entrega nas mãos do Senhor. E principalmente age com sabedoria, com discernimento. Tá bom? Fica na paz.